Olá, eu sou a Carol Godoy e esse aqui é o BHB Foodcast. Você sabia que 36% dos brasileiros já consomem produtos de origem plant-based, à base de proteínas vegetais? Isso é um dado do Instituto Kantar, referente a 2021. Fora do Brasil, esses números são ainda maiores porque a inovação chegou há mais tempo, mas aqui a história só está começando e é uma história de grandes desafios, oportunidades e também polêmicas. Sobre tudo isso, eu vou conversar hoje com o Gustavo Guadagnini. Ele é presidente do The Good Food Institute, o GFI, e vai falar para a gente sobre tudo isso. Se você é de dentro da indústria de alimentos, seja qualquer área, já fica comigo e manda esse link aqui para geral na sua empresa, porque tem dados e reflexões muito importantes aqui. Gustavo, bem-vindo, obrigado pela sua participação aqui no BHB Foodcast. Esse assunto tão quente que a gente sempre fala por aqui, nada como ter um especialista, que eu sei que você manja muito desse mercado, para falar com a gente. Então, boas-vindas e já conta para nós, assim, teu background, por que você veio parar nesse mercado plant-based? Olá, Carol, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje, conversando com todo mundo a respeito desse assunto que eu amo tanto, que é o mercado plant-based. Eu trabalho no GFI, né? Então o meu background, então antes de GFI eu trabalhava na indústria, e eu já há algum tempo tinha trabalhado em novos negócios. Eu gosto bastante dessa parte de estratégia, de iniciar novas unidades de negócio. Fazia quase 7 anos trabalhando na mesma indústria, quando eu resolvi encontrar alguma coisa que tivesse um pouco mais afinidade emocional comigo também, no sentido de poder entregar uma causa e mudar o impacto daquilo que eu faço para o mundo, né? E aí, dentro disso, já era nessa época vegano, com bastante interesse nesse mundo da alimentação. Durante um tempo eu comecei, depois que eu saí desse trabalho, comecei a fazer consultorias para empresas voltados a impacto socioambiental, mas aí também percebi que eu não queria ficar fazendo a planilha, o plano de negócio para a causa dos outros, eu queria trabalhar com a minha causa. Então, eu fui atrás do que tinha de oportunidades nesse mundo de alimentos, de veganismo, e acabei encontrando o The Good Food Institute lá nos Estados Unidos. Né? A gente não trabalha necessariamente com veganismo, mas com a indústria de proteínas alternativas. E é isso, basicamente. Então, a minha trajetória foi da indústria tradicional para trabalhar nesse instituto, nessa ONG, muito tentando causar um impacto maior no planeta. E o The Good Food Institute é uma ONG, como você está colocando, não tem fins lucrativos. Mas explica um pouco, então, esse posicionamento, o que vocês de fato fazem hoje no mundo e no Brasil. Perfeito. O GFI realmente é uma ONG, a gente trabalha para o desenvolvimento do setor, né? Então, a gente é um instituto que atende o setor de proteínas alternativas e tem como objetivo desenvolver esse setor cada vez mais rápido. Né? E por que a gente é uma ONG? Talvez esse é um dos casos uma das questões mais importantes, e isso já responde até o porquê que o setor de proteínas alternativas existe. Né? Hoje, quando a gente fala nos impactos da pecuária, né, da criação de animais para alimentação, nós estamos vendo uma série de impactos extremamente graves, extremamente importantes, que precisam ser resolvidos. Então, tanto a questão da segurança alimentar, que é a disponibilidade de comida, né? Hoje a gente já tem quase 800 milhões de pessoas no mundo passando fome, e o mundo vai ter quase 10 bilhões de pessoas. Então, tem um desafio que é como que a gente vai fazer para alimentar essas 10 bilhões de pessoas que vão estar no mundo até 2050. A gente precisa encontrar formas mais eficientes de se fazer comida. Hoje, para cada caloria que eu tiro da carne, foram dadas pelo menos 10 calorias para o animal ao longo da vida. E dependendo do tipo de carne, essa conta muda. Né? A conversão, por exemplo, da carne de vaca é 3%. Então, o sistema de produção de alimentos gera 100 calorias, e dessas 100 calorias que foram geradas pelo sistema, 3 são consumidas pelos seres humanos na forma de carne. A gente desperdiça 97% das calorias. E o que são essas calorias? Né? São os alimentos dos animais. Então, hoje a gente está plantando grandes áreas de soja, de milho, de grãos, para alimentar esses animais que têm metabolismo, que queimam caloria, que crescem e vão virar caloria para as pessoas que comem a carne numa proporção muito menor. Então, tem um desafio de crescer esse sistema de produção, que hoje já consome 75% das terras aráveis do planeta e não gera nem 12% das calorias consumidas. E aí, o segundo aspecto é ligado à sustentabilidade. Então, esse sistema de produção que não alimenta todo mundo tem destruído o planeta Terra de uma maneira extremamente acelerada.
É o número 1 responsável por emissão de gases, principalmente o metano, né, gases que causam efeito estufa. É o número 1 no consumo de água limpa, né, os animais hoje bebem água todos os dias, obviamente, então consomem uma quantidade muito grande de água. É a principal causa do desmatamento, é a principal causa de destruição dos oceanos, então dejetos, uso de terras, uma série de problemas associados à sustentabilidade. Depois a gente ainda fala da saúde humana, onde as produções de animais têm gerado novas doenças zoonóticas, gripe aviária, gripe suína, AIDS, ebola, o próprio Covid que a gente está vivendo agora veio do consumo de animais vivos, então isso está se tornando um ponto cada vez mais grave, tanto dos vírus que podem vir para os humanos por causa das produções animais, quanto da resistência microbiana, porque hoje 80% do antibiótico produzido no mundo é usado em animais e está gerando essas bactérias super resistentes, que é um dos maiores riscos que a gente tem para a humanidade hoje. E aí, por fim, a gente olha para a própria causa animal, do ponto de vista de ética, né? Então, cada vez mais pessoas se tornando vegetarianas, veganas, querendo uma alimentação que não explore animais, e até do ponto de vista de doenças animais, né? Então, hoje, o ponto que mais impactou a nossa cadeia de produção de alimentos foi a febre suína africana, a peste suína africana, que é a African Swine Fever, né? Uma doença que matou a população de porcos da China e fez com que a China saísse comprando carne no mundo inteiro, o preço da carne no Brasil aumentou, o preço da carne no mundo inteiro aumentou, e ainda gera essa dinâmica no qual a gente produziu soja no Brasil, vendeu para a China alimentar os animais deles morreram, a gente ficou sem a soja, sem o animal, sem comida para muita gente, e aí você tem que produzir mais comida de novo, então tem que usar mais recursos naturais, todos os outros problemas se agravam. E aí, olhando para essas causas, a gente tem uma necessidade muito grande de diminuir a quantidade de animais que estão sendo criados pelo sistema de produção de alimentos. Porém, isso esbarra em outra questão, que é o fato de que as pessoas não querem necessariamente parar de comer animais. Né? A gente tem tido... Eu ia chegar nessa pergunta para você, por que o foco do The Good Food Institute é o mercado plant-based e não simplesmente uma campanha, né? Consuma mais vegetais, torne-se um vegetariano. Acho que essa é uma chave importante do trabalho de vocês, né, Gus? Perfeito. Isso é totalmente a nossa teoria de mudança, assim, né? E não que eu respeito totalmente esses esforços de educação, porém a gente tem visto que a educação, né, ela existe há bastante tempo e não está gerando os resultados esperados. O próprio veganismo existe há 70 anos, o vegetarianismo há mais tempo que isso, e durante esse período o consumo de carne só aumentou. A gente, em alguns momentos, achou, não, porque agora vai começar a ter internet, quem é dessa das antigas, falou, agora eu vou fazer uma corrente por e-mail e eu vou mandar e a mensagem vai chegar em todo mundo. Depois vai, não, agora vai ser uma notícia na internet, não, agora vai ser uma comunidade no Orkut, não, agora vai ser uma campanha no Facebook. Cada tecnologia nova que parecia que agora sim todo mundo vai ficar sabendo do problema e vai virar vegetariano, mas as pessoas ficaram sabendo do problema e não se tornaram vegetarianas quando a gente fala em massa. O consumo de carne só cresce e de acordo com o que a gente pensa, isso está muito ligado ao hábito e à tradição cultural. Né? Comida é cultura, comida é tradição. A nossa comida, ela diz de onde a gente veio. Se eu falo que eu estou comendo uma muqueca, você já pensa em determinadas regiões do Brasil. Se eu falo que é um marreco recheado, você pensa em outras regiões do Brasil. Então, a comida está ligada à nossa geografia, às receitas de família, à maneira como a gente socializa. Né? Então, o Natal tem comida específica, a Páscoa tem comida específica. A comida está no centro da maneira como o ser humano vive. Então, a nossa ideia é de tentar mudar a comida que as pessoas comem, ao invés de tentar convencer todas as 10 bilhões de pessoas que vão estar no mundo a se tornarem vegetarianas. Então, ao invés de tentar mudar as pessoas, eu quero permitir que elas mantenham seus hábitos e tradições alimentares, comendo uma comida que parece muito com o que elas sempre comeram, porém foi feita com uma tecnologia diferente. E aí, dentro disso, tem as 3 tecnologias que a gente trabalha, que são o plant-based, a fermentação e a carne cultivada. Acabei de sair de uma webinar falando sobre fermentação aqui, como está crescendo também, né? As soluções para gerar proteína via fermentação, impressionante. Mas você acha que isso vai ser uma mudança gradual, já que a gente está falando de cultura? Ainda assim, você está substituindo um produto habitualmente consumido por um de base vegetal. As pessoas também têm um certo preconceito em relação a isso, né? Quem gosta da carne vai falar, não vai ser bom, não quero nem provar. Como que está isso em relação à pesquisa? Porque eu sei que vocês fazem muita pesquisa junto ao consumidor. Essa abertura para a experimentação, para a mudança. A gente tem visto dados muito interessantes de abertura, né, de experimentação. Então, uma porcentagem grande de consumidores estão reduzindo o consumo de carne.
né, metade do Brasil praticamente já reduzindo o consumo de carne, e também uma porcentagem muito grande, maior do que metade do país, interessados em experimentar esse tipo de produto. Não necessariamente já estão gerando consumo recorrente todos os dias, trocando todos os dias, mas a gente tem visto que, do ponto de vista de abertura para experimentar os produtos, tem tido uma abertura muito legal. Eu acho que é muito importante destacar que a gente acabou mudando um pouco o foco, né, quando a gente fala nesse produto vegetal, não é mais aquele hambúrguer vegetal com gosto de vegetal que atendia basicamente o vegetariano. A gente está falando de um hambúrguer vegetal que tem gosto de carne, tem cheiro de carne, tem aparência de carne e tem o objetivo de atender o mercado como um todo. As pessoas que comem carne comerem menos através desse produto. Então, com esse produto que tem gosto de carne, a gente começa a ter uma aceitação muito maior. Vou dar um exemplo, né? Tem uma grande rede de varejo aqui do Brasil que dizia que eles vendiam hambúrgueres vegetais em mais ou menos 5%, era o market share do hambúrguer vegetal. E depois, quando entram os hambúrgueres vegetais que têm gosto de carne, eles alcançam um market share dentro de todas as carnes congeladas de quase 30%. Então, isso de uma categoria que existe há décadas versus outra que acabou de ser criada, né? A gente vê uma adesão muito maior no consumidor desse tipo de produto que tem gosto de carne, de novo, porque a gente está saindo do nicho do vegano e entrando no mercado total de todas as pessoas que comem carne também consumindo esse tipo de produto. Quando você fala disso, né, nossa, é super relevante, 30% de vendas hoje no Brasil, né, você já vê o potencial realmente de crescimento. Agora, você me falou de 3 tecnologias diferentes aí, tanto a fermentação como o plant-based, as carnes de laboratório, podemos assim dizer, né? De todos, o que você enxerga hoje como economicamente mais viável? Porque uma das grandes barreiras disso, se 30% não está ainda maior, é o preço, certo? Como que isso vai se organizar, você acredita, no futuro próximo? E eu, enquanto indústria, que estou ouvindo aqui esse podcast, falo assim, não, vou investir mesmo em plant-based agora, mas eu já estou olhando ali para carne de laboratório no futuro, ou não, vou voltar para a fermentação, o que vai explodir? Essa é uma boa pergunta, porque, assim, são setores que estão bem no comecinho, né, e estão em comecinhos diferentes, digamos assim. Então, tem uma coisa que eu sempre cito, que é o ciclo de evolução de tecnologia. Todas as tecnologias, quando elas são lançadas, elas são um pouco mais caras, e aí, com o tempo, elas ganham escala, a gente investe mais em pesquisa e desenvolvimento e vai barateando. Então, pensa quanto custava um celular antigamente, uma TV, quem tinha uma TV tela plana, era uma coisa que custava igual um carro. Todas essas tecnologias, aos poucos, foram barateando, porque a gente investiu em pesquisa para baratear, né? A gente fez pesquisa acadêmica, e porque ganhou escala, né? Então, aí consegue produzir mais, de uma forma mais barata. Com essas tecnologias que a gente está falando, é a mesma coisa. Então, elas são coisas muito novas, né? O plant-based é um pouco mais caro ainda hoje, mas o plant-based ele já está barateando cada vez mais e ele começa, em vários momentos, a chegar em preços que já são muito similares ao da carne. Hoje tem empresas que vendem produtos de extrusão úmida, né? Recentemente teve um anúncio grande de uma linha aí, de um produto feito de extrusão úmida, que é um produto muito bom, com uma tecnologia diferenciando, né? A extrusão seca faz aquela proteína de soja sequinha, né? E a extrusão úmida, ela faz uma fibra longa vegetal. Então, essa tecnologia de extrusão úmida, eu acho que hoje no Brasil existem 2 máquinas que fazem isso, uma tecnologia muito nova, teoricamente mais cara. E hoje já tem empresas vendendo o quilo dessa carne com impostos a R$30 para o food service, por exemplo. Né? Então, no último, e isso assim, coisa que aconteceu agora 6 meses atrás, menos que 6 meses atrás, né? Esse anúncio foi super recente. Mas a gente está vendo que o ritmo de derrubada do preço está muito, muito, muito acelerado e vai continuar cada vez mais acelerado. Ao mesmo tempo, é muito importante entender o impacto que isso tem na cadeia produtiva. Então, quando a gente fala que vai ter comida para alimentar todas as pessoas, não significa que eu vou ter todas as pessoas comendo essa alternativa à carne. Aquilo que eu falei, que eu tenho hoje grandes áreas plantadas, usadas para alimentar animais, e isso gera comida, quando eu diminuo a quantidade de animais que está sendo produzidos, pensa que para cada pastagem tinha 5 vezes mais isso de soja plantada para alimentar esse gado. Então, quando eu começo a utilizar menos animais, eu, em escala, utilizo muito menos terra para produzir essa ração. E com isso eu tenho terra para produzir comida. O grande objetivo é diminuir essa pressão sobre a cadeia de produção de alimentos para liberar espaço para que a gente possa produzir alimentos íntegros, frescos e disponíveis para todo mundo.
Então, óbvio que o plant-based é uma solução muito boa, mas ao mesmo tempo tem que pensar que isso impacta a cadeia. Hoje, né, a gente fala muito com o produtor de feijão, por exemplo. As pessoas estão deixando de produzir feijão no Brasil, que é totalmente ligado à nossa cultura, para produzir soja para os animais, porque a soja está sendo vendida no mercado futuro. Então, eu diminuo a pressão do animal na cadeia de produção de alimentos, eu volto a produzir feijão, abobrinha, tomate, todas as outras comidas. E aí, quando eu falei que são coisas no comecinho, mas em comecinhos diferentes, né? O plant-based existe aqui no Brasil há 3 anos e essa tecnologia um pouco mais evoluída da carne vegetal, né? Um pouco o que a gente chama de segunda geração, há uns 3 anos. E lá nos Estados Unidos e Europa, talvez há uns 10 anos. Então, é uma coisa nova, mas que se baseia em produção de soja, que se baseia em tecnologias que já existiam, digamos assim. Um aromatizante alimentar, são coisas que já existiam. Quando eu estou falando em carne cultivada a partir de células e fermentação, eu estou falando em tecnologias que são muito mais novas, né? São coisas que muitas delas ainda não saíram totalmente do papel. E por serem muito mais novas, elas talvez sejam mais disruptivas. Então aí, quando você fala em onde investir, depende muito do perfil da empresa. Tem empresa que prefere mais investir naquilo que já é real, já está concreto, já vai dar lucro, é o plant-based. E tem empresa que está tentando garantir o lugar dela ali no futuro, né, onde essas tecnologias podem transformar completamente a cadeia de produção de alimentos. E aí essas empresas vão investir em carne cultivada, vão investir também em fermentação. E você, pessoalmente, né, dentro do teu trabalho, você acredita que a gente vai encontrar esse equilíbrio mesmo antes de 2050? A gente vai ter 50% do consumo de proteína vindo de produtos ou de origem vegetal ou de fermentação que não seja animal, é 100%? Quando que a gente vai ter essa cota mais igualitária, assim, no consumo humano? Isso é uma pergunta de $1 milhão, né? Tem hoje muitas consultorias que fazem esse tipo de trabalho, essas empresas que mensuram o mercado, os bancos. Tem, por exemplo, uma previsão da A.T. Kearney, que é uma das maiores consultorias do mundo, que faz esse tipo de previsão do mercado, onde eles entendem que de 2025 até 2040, o mercado total de carnes no mundo vai crescer de $1,2 trilhão para $1,8 trilhão. E que em 2040 a gente vai ter 60% do mercado sendo formado por carne cultivada e plant-based e 40% do mercado sendo formado pela carne tradicional. E aí, só um ponto, né? Eu citei esse crescimento para a gente entender que esse 40% do mercado não é uma diminuição tão grande na quantidade de carne produzida. Na verdade, o que a gente teve foi o plant-based e a carne cultivada pegando muito desse crescimento do mercado, até porque não tem mais área para produzir mais carne, não dá para a gente aumentar muito mais a produção de carne, e a produção de carne diminuindo um pouquinho, porque existe uma expectativa de que a gente vai ter mais lei de meio ambiente, protegendo o meio ambiente, vai ter mais lei contra o desmatamento, vai ter mais rastreabilidade da cadeia, vai ter mais leis de bem-estar. Então, isso faz com que o preço da carne também aumente um pouco e essa produção total da carne pode diminuir um pouco. Então, isso é uma das previsões, mas quando a gente olha em geral para as previsões, a gente vai ver alguma coisa que vai dizer que o plant-based e a carne cultivada vão ter 10, 20, 30, 40%, depende do cenário. Mas independente do cenário, vai acontecer e vai ser grande. Não é uma tendência de consumo do tipo paleta mexicana, que a gente começa a vender, vai abrir uma em cada esquina e amanhã sumiu todo mundo, ninguém mais lembra que isso existia, ninguém nunca mais tomou uma paleta mexicana na vida. O que a gente está falando aqui é da capacidade de alimentar o mundo em 2050, é da nossa capacidade de colocar comida na boca de cada pessoa sem destruir o planeta Terra. São coisas extremamente necessárias e a tendência é que seja grande. Se vai ser 100 bilhões, 200 bilhões, 500 bilhões de dólares, ainda pode existir divergências. Mas só em medidos em centenas de bilhões de dólares, a gente já vê a oportunidade de mercado que tem em cima disso, né? Certamente, certamente. Agora, falando mais de presente, talvez não tanto de futuro, eu já te fiz essa pergunta, vou repetir aqui, eu fiz em outro fórum, mas acho que é legal trazer no podcast. O termo plant-based, né, que para os Estados Unidos é muito claro, né, fica muito claro, a gente traz um termo gringo para cá, dentro das comunicações dessas empresas. Qual que é o conselho de vocês para posicionar esse produto? Porque se eu chamar de vegano e vegetariano também, eu nicho mais, e é para todo mundo, né? Então, como é que a gente lida aí com essa parte mais de comunicação
e já emendando também o termo enquanto regulatório, né? Porque tem uma discussão também em MAPA, em Anvisa, como é que a gente vai poder chamar esses produtos, e as empresas estão já arriscando, chamando de hambúrguer mesmo, chamando de termos, né, mais comumente conhecidos, mas como que vocês veem isso e o trabalho que vocês fazem junto a esses órgãos reguladores? Quando a gente fala em termos, né, a gente fez uma pesquisa aqui no Brasil com consumidores para entender quais termos que iam ter melhor aderência. E aí ganha o vegetal. Então, se eu falar hambúrguer vegetal, carne vegetal, linguiça vegetal, ou então, quando a gente está falando em usar selinhos, coisas do tipo, 100% vegetal, ou então feito de plantas, né? Então, termos em português que mostram que esse produto foi feito a partir de vegetais. Plant-based performa super mal, então nossa recomendação é que nunca se use termos em inglês. A gente tem talvez uma ideia de que no Brasil as pessoas vão saber, vão conhecer as palavras, mas isso gera muita confusão, gera confusão depois no varejo, a pessoa que vende não consegue falar a respeito do produto, a pessoa que compra não entende, as pessoas mais velhas não entendem, as pessoas com menos acesso à educação não entendem. Então a gente recomenda não utilizar termos em inglês. E também a gente recomenda não utilizar os termos vegetariano e vegano. Então, se eu vou fazer um produto vegetal e eu coloco como vegetariano e vegano, eu acabo, como você falou, nichando. Eu gosto muito de dar o exemplo do produto para diabético. Então, se eu estou andando no supermercado e tem uma seção para diabéticos, eu penso, eu não sou diabético, não tem por que eu ir até a seção de diabéticos, certo? Mas se eu estou andando lá na minha seção de geleia e do lado da minha geleia de morango tem uma geleia de morango sem açúcar, eu falo, nossa, que legal, eu quero uma geleia sem açúcar e eu levo para casa. Com os produtos plant-based, né, os produtos vegetais, é a mesma coisa. Então, se eu coloco o produto vegano e coloco numa seção vegana, quem não é vegano não vai comprar, porque a pessoa nem passa por aquela seção. Mas se eu estou colocando um queijo e do lado tem um queijo de castanha, a pessoa olha para isso e fala, que legal, uma coisa nova, vou provar, e leva. Então, a gente tem recomendado que o vegano, o vegetariano, tem que ser selos, né? É legal o vegano ter a informação no produto de que o produto é vegano, do tipo, eu vou olhar atrás e vai ter um selinho. Vegano, perfeito. Quem é vegano vai encontrar o selinho e está feliz. Quem não é, não vai se assustar, porque esse produto vai estar anunciado com outro nome. E aí, quando a gente fala em regulatório, é uma questão maior, né, e toca muitos pontos. O regulatório no Brasil, felizmente, tem andado de maneira bastante acelerada. Essa área de políticas públicas é uma das áreas foco do GFI. A gente trabalha diretamente com o governo para promover o regulatório do setor, né, seja junto ao MAPA para o regulatório do plant-based, quanto a gente está trabalhando com a Anvisa para o regulatório da carne cultivada, as coisas de fermentação também, e inclusive outras coisas como impostos, outras coisas que a categoria também quer discutir. O regulatório está avançando super bem. O governo fez um documento, uma parte muito importante do regulatório esse ano, que chama Tomada Pública de Subsídios, que é quando eles lançam meio que uma pesquisa para as pessoas responderem como que esse setor as afeta, né, e o que acontece. Agora, essa tomada pública de subsídios está numa fase de apresentação de resultados e, a partir disso, vai ser feito um texto para ser votado também, é colocado sob consulta pública esse texto. Qual que é a nossa expectativa? Que a categoria vai ter algumas vitórias e algumas derrotas, digamos assim. E aí a gente tenta não ver isso como vitória e como derrota, mas ver como a gente fazer um regulatório que seja baseado em ciência e em clareza para o consumidor. A gente precisa de um mercado que seja capaz de competir, então eu não vou proibir completamente todo tipo de palavra, senão o consumidor não entende o que é aquilo que eu estou tentando vender para ele, mas ao mesmo tempo eu tenho que usar palavras que não vão confundir o consumidor. Então, por exemplo, é muito pouco provável que as bebidas vegetais se chamem leite vegetal. Acho que é uma coisa que já está muito pacificada no mercado, bebida vegetal vai ser vendida como bebida vegetal, e o consumidor entende que é para uso de leite, porque está na caixinha, porque, enfim, é feito de uma forma de comunicação. Por outro lado, quando a gente pensa nos sabores, é muito provável que exista alguma regra que permita utilizar. Então, se eu vou fazer um substituto para o parmesão, para a mussarela, para o cheddar, para não sei o quê, eu posso ter um preparado vegetal sabor parmesão, preparado vegetal sabor cheddar, porque aí eu consigo indicar para o consumidor qual que é o uso daquilo, né? Senão o consumidor não vai entender nada do que aquele produto se trata. Então, acho que o regulatório ele tem caminhado numa linha bem técnica de tentar entender quais são as coisas que vão ser positivas ou negativas para os consumidores. E também é muito possível que esse regulatório venha com padrões de identidade e qualidade, que é um dos aspectos que hoje eu considero mais importantes, né?
Então, quando as pessoas falam, por exemplo, o consumidor come um hambúrguer vegetal e ele é enganado, na verdade, ele não é enganado pelo termo hambúrguer, né? Ele é enganado porque ele acredita que o hambúrguer é um produto alto em proteína e tem hambúrguer vegetal que é feito de batata e a pessoa vai lá e come um carboidrato, aí a pessoa come esse hambúrguer com arroz, ela está comendo um carboidrato com carboidrato, então ela de alguma forma se enganou em relação ao valor nutricional. Então, muito provavelmente isso vai ser resolvido com os PICs, né? Os padrões de identidade de qualidade que já existem para os produtos carnes e de origem animal e que agora devem passar a existir para os produtos de origem vegetal. Então, vai ter uma regra. Hambúrguer é tudo aquilo que tem no mínimo 15% de proteína. Então, enfim, o consumidor não é mais enganado. Ele compra um hambúrguer de carne, tem proteína, ele compra um hambúrguer vegetal, tem proteína. Então, é muito possível que esses dilemas sejam resolvidos por padrões de identidade de qualidade e não só pela discussão de nomenclatura. Boa. A gente espera que até no que vem esse processo já esteja bem avançado para o plant-based. Ótimo, ótimo. Eu acho que aí acabam até as discussões, né? Essa coisa do... Até o mesmo... que a gente sabe que existe o lobby, né, das indústrias de leite, de carne, que também querem se apropriar mais desses nomes, e eu entendo esse posicionamento de confusão para o consumidor, mas a partir de um PIC, você realmente resolve tudo isso. Muito bom. Últimas perguntas, 2, prometo, para a gente terminar esse papo. Em relação a contrapontos também, aí, focando só no plant-based, você deve ouvir muito falar, né, Gustavo, da história do clean label. Todo mundo sabe que para a gente fazer um produto hoje que vai ficar parecido com um filé de frango, você precisa ter uma série de ingredientes ali que, combinados entre si, vão trazer essa suculência, esse sabor, esse aroma, essa textura, e que de fato é uma alquimia, mas é uma alquimia, ao meu ver, positiva e que tem regulatoriamente falando, todas as aprovações da Anvisa e funciona muito bem. Eu tive recentemente até em uma indústria provando os produtos e está cada dia mais gostoso, melhor, mais elaborado. Só que quando a gente olha para a lista de ingredientes, você não tem 2, né? Você não tem carne moída e sal. Você tem uma série de ingredientes ali, uma lista comprida. Como é que você enxerga isso junto a essa tendência do clean label, a população, ao termo ultraprocessado e tudo mais? E em relação à sustentabilidade, porque também quando a gente fala, né, poxa, de proteína de ervilha, né, da onde veio essa ervilha, teve que também cruzar o oceano, ainda assim essa conta, ela fica ainda mais, mesmo assim mais positiva, vai ter proteína de ervilha para todo mundo? São 2 perguntas em uma, mas só para a gente finalizar. Começando ao contrário, que eu acho que é mais fácil, do ponto de vista de sustentabilidade, a resposta é muito clara, sim. É muito mais sustentável comer um produto vegetal do que um produto de origem animal, sempre, em qualquer hipótese. Você pode pegar a proteína de ervilha, levar ela para Marte, voltar para o Brasil, dar uma volta no mundo com ela de barco e ela ainda assim vai ser mais sustentável do que o produto de origem animal. Quando a gente faz life cycle assessment, né, os produtos vegetais não chegam a ter 5% do impacto que tem nos produtos de animais. Então, pensa que a gente fala, a proteína de ervilha vem da Europa, mas hoje a gente compra fertilizante da Europa para depois começar a plantar uma soja, para depois colher essa soja, para levar para uma fábrica, para processar em ração, para levar para o animal, para alimentar esse animal durante anos, para depois... Então, todo esse processo que existe dentro da cadeia animal, considerando toda a poluição, todo o problema que isso causa, nunca vai ser mais sustentável do que simplesmente comer um vegetal que foi plantado, independente de onde está vindo esse vegetal. E, de fato, a coisa de proteína de ervilha, eu acho que é uma fase, né, porque é a proteína que se tem pesquisa a respeito hoje, mas a gente vê uma tendência muito forte do uso de proteínas locais. Né? Teve uma grande também empresa, essa mesma distribuição úmida que eu citei, que está fazendo hoje produtos para uma empresa grande de carne, que lançou recentemente uma linha plant-based feita a partir de feijão carioca. Né? O GFI aqui no Brasil financia pesquisa, a gente tem uma área de ciência e tecnologia que abre editais e financia pesquisas acadêmicas. A gente financia pesquisa sobre proteína do feijão, a gente financia pesquisa sobre extrair proteína da folha de mandioca, que também é um recurso super legal. Então, isso é, na verdade, um estímulo muito legal. Está tendo uma corrida para finalmente desenvolver essas proteínas brasileiras. O GFI tem hoje 13 pesquisas sendo financiadas na Amazônia e no Cerrado. Então, a gente ainda tem a chance de utilizar a indústria plant-based para consumir os ingredientes da floresta, manter uma economia que mantenha a floresta em pé e preservar os nossos biomas, as nossas florestas. É um trabalho que o GFI tem feito muito. Então, do ponto de vista de sustentabilidade, absoluta certeza de que vai ser sempre mais sustentável. Quando a gente vai falar de saúde, a minha primeira recomendação é que é importantíssimo ler o rótulo.
certo? Então, quando a gente pensa em produtos de origem animal, eu posso ter um produto que ele é extremamente barato, cheio de aditivos que fazem mal para a saúde, cheio de porcaria de açúcar, de babá, babá. E eu posso ter um outro produto que é mais premium, certo? Na categoria do plant-based, a regra tem que ser vegetal. Então, eu vou ter produtos baratos, eu vou ter produtos caros, eu vou ter produto clean label, eu vou ter produto que dirty label, né? Eu vou ter produto que é mais saudável, eu vou ter produto que é menos saudável. Então, o mais importante na relação da escolha desses produtos é a educação nutricional, para as pessoas entenderem que tipos de produto fazem bem para a saúde, quais não, quais são mais indulgentes. Então, tem momentos em que a pessoa não quer um produto saudável. Nem todo mundo que vai comer um hambúrguer, por exemplo, né? Esse caso famoso do hambúrguer lançado sem gordura, que ele fica um pouco mais seco e as pessoas não querem comer. Então, muitas vezes, a pessoa que vai comer um hambúrguer, que está comendo um sorvete, não vai buscar um produto que seja mais saudável. E tudo bem, mas ela tem que entender que em outros momentos da alimentação dela, quando ela vai comer um franguinho, quando ela vai comer não sei o que, ela tem que buscar outros produtos que são mais saudáveis. Então, o todo da alimentação tem que ser saudável, compondo principalmente com vegetais íntegros, salada, legumes, arroz, feijão, e aí você tem um pouco de carne vegetal ali como um acompanhamento. A carne vegetal nunca deve ser entendida como algo que vai ser comido sozinho. Ela é a mistura, ela é aquilo que vai entrar na alimentação como um todo para compor o sabor, para trazer a receitinha de família, aquele tipo de coisa que a gente gosta bastante. E aí, olhando desse ponto de vista de ultraprocessados, né, o que a gente tem acreditado é que a classificação de ultraprocessados precisa um pouco de atualização. Nós somos totalmente a favor da classificação, do guia nutricional, etc. Mas se passaram muitos anos desde que essa classificação foi lançada, e assim, décadas, né? E até hoje essa é uma palavra em aberto. A gente não tem uma escala daquilo que é ultraprocessado. Então, tem muitas pesquisas de que o ultraprocessado faz mal que foram feitas com bolacha, com produtos de extrema má qualidade. Eu posso ter um produto que foi composto de ingredientes e que é um veneno para a saúde, mas eu posso também escolher ingredientes nobres e compor um produto que é bom para a saúde. Então, o que a gente acredita é numa escala, né? Eu tenho que olhar para os ultraprocessados, dentre aqueles que são os piores, dentre aqueles que para comer moderadamente, dentre aqueles que podem ser mais clean label e oferecer produtos bons. Eu finalizo esse pensamento falando dessa questão da lista de ingredientes, né? Eu gosto muito, a Renata, que é a pessoa que desenvolve os produtos da JBS, eles são uma grande empresa de carne e também tem uma grande linha de produtos plant-based, né? E ela é uma cientista que veio desse meio, que também trabalha com a carne e também trabalha com o plant-based. E ela falou, quando eu olho para os nossos produtos hoje, muitas vezes eles são muito similares, só que quando eu falo carne é visto como ingrediente. Mas o que tem dentro da carne? Carne é proteína, mais gordura, mais líquido. Então, quando eu vou olhar para o meu rótulo do plant-based, eu tenho proteína, gordura, líquido. É a mesma coisa, só que ela tem nomes diferentes, certo? Então, a carne ela é vista como um pacote fechado, como um ingrediente único, mas ela também é formada de proteínas, de gorduras e de outras coisas. Né? Então, muitas vezes o produto plant-based ele pode ter exatamente a mesma coisa que tem na carne. Né? Normalmente vai ter uma teoria de fibra, uma porcentagem de fibras até maior, algumas coisas, uma quantidade de gordura saturada menor, mas eu preciso listar todos os ingredientes. Então, hoje, quando a gente olha para a pesquisa científica, é mais saudável comer o plant-based do que comer a carne. Porque o plant-based tem um teor de fibras maior, tem um teor de gordura saturada normalmente menor, tem um teor de sódio normalmente menor do que os produtos análogos que eles estão substituindo, né? E aí, por fim, lembrar que a carne vegetal ela é feita para substituir a carne, a linguiça vegetal ela é feita para substituir a linguiça. Então, ela não tem que ser melhor do que o alface só porque ela é vegetal, certo? Ela não é um substituto do alface, tomate, arroz, feijão. Exatamente. Então, se eu vou olhar para uma linguiça, que é um produto que é riquíssimo em gordura, que tem todo tipo de resto de porco ali dentro, que tem os intestinos, as cabeças, o cérebro do bicho processado ali dentro, com antibiótico, com remédio, com mais de 400 remédios que são utilizados nos animais hoje em dia aqui no Brasil, com toda a contaminação de agrotóxico que esse animal comeu na ração, que não é orgânica, e eu substituo isso por uma linguiça vegetal, que é feita a partir de uma proteína vegetal, uma gordura vegetal, uma fibra vegetal. É muito, muito mais limpo do que comer uma linguiça, uma salsicha feita de origem animal, por exemplo. Então, tem que comparar coisas que são comparáveis, né? Comer um produto vegetal é, sim, mais saudável, de acordo com as pesquisas científicas que a gente tem na mão hoje. Perfeito. E você falou bem, o mercado, assim como você tem produtos melhores e piores, dentro do plant-based, com isso se democratizando e crescendo, você sempre vai ter também
produtos melhores e piores. Você tem que olhar o rótulo, entender, né, tua necessidade aí, e fazer tua escolha de compra. Gustavo, eu podia ficar o dia inteiro conversando com você, adoro seus argumentos, seus dados, o seu conhecimento na área e torço para dar muito certo. Para a gente finalizar aqui, só quem quer saber mais do GFI, o trabalho que vocês fazem junto à indústria de ingredientes, junto à indústria de produtos finais, como é que isso funciona, enfim, como é que a pessoa chega até vocês? Perfeito. Então, quem quer saber mais da gente, acho que acompanha nossas redes sociais, The Good Food Institute Brasil, nosso site gfi.org.br, ou então o site global, que tem um pouquinho mais de recursos, que é o gfi.org. O GFI, como eu comentei, tem 3 programas, né? Ciência e tecnologia é muito voltado a cientistas, então quem quer trazer pesquisa para dentro da universidade, e aí eu recomendo que acompanhe os nossos editais. A gente abre edital para financiar pesquisa científica aqui no Brasil com frequência, todo ano tem edital, então fica de olho nisso que a gente financia pesquisa. Depois, políticas públicas do nosso trabalho com o governo, regulatório, impostos, tudo que envolve governo, e aí, por fim, essa área de engajamento corporativo que trabalha com as empresas. Esse trabalho com as empresas é sempre um suporte gratuito, a gente não cobra, né? Como eu falei, a gente é uma ONG, então nosso dinheiro vem todo de doações, de filantropia e nunca das empresas diretamente, e o nosso objetivo é muito acelerar esses processos. Então, se a empresa vai fazer um plano de negócio sobre se deveria entrar ou não em proteínas vegetais, a gente já tem os dados, já tem as pesquisas de consumidor, já fez esse tipo de plano de negócio várias vezes, a gente pode dar todo o embasamento necessário para ajudar o time que está fazendo isso. Eu nunca vou tomar uma decisão de negócio para a empresa e nunca vou dar uma recomendação direta, porque eu não sou consultor, né? Eu vou dar todo o embasamento necessário. E aí, dentro disso, a gente pode criar conexões. Então, eu sei que uma indústria de produto final precisa de determinadas soluções de ingredientes, a gente traz isso para a indústria de ingredientes, então tem toda uma conexão que isso acontece. A gente publica pesquisas com consumidores, publica as chamadas análises de white spaces, que são as áreas que a indústria precisa inovar, que pode gerar soluções, que tem mais demanda, esse tipo de coisa. Então, vale ficar muito de olho também no nosso site, nas nossas comunicações. Quem quiser, manda uma mensagem para a gente, pode ser através do site, das redes sociais, a gente responde e trabalha com todas as empresas. Hoje somos parceiros aí de praticamente todas as startups que estão no setor. A gente tem um manual de startup que pode ser baixado de graça no site, feito em parceria com a INSPER, para quem quer abrir uma empresa nesse setor. A gente ajudou a fundar os fundos de investimento, né? A criar esses fundos de investimento que hoje investem no setor. A gente trabalha com as grandes indústrias de carne, sobre como investir nisso, trabalha com as indústrias veganas, com a indústria de ingredientes, com a indústria de maquinários, com o produtor rural. A gente só não olha hoje tanto para o food service, né? Então, quando a gente está falando de restaurantes, apoio a restaurantes, escolha VEG ou então opção vegana, que estão dentro da SVB e da MFA. São 2 programas que atuam com restaurantes. Então, a gente olha muito para a indústria, até o varejo, um pouquinho a gente ainda trabalha, mas aí para food service a gente não olha. Perfeito, Gustavo. Trabalho incansável aí, de muito visionário, de muitos anos ainda pela frente, né? A gente tem que comentar bastante esse mercado ainda. Parabéns pelo teu trabalho, sucesso para vocês do GFI. Contem com a gente do BHB sempre para mostrar as novidades. Estou louca para ver essa proteína da folha da mandioca aí que você falou. Quero já pesquisar sobre isso e trazer a notícia aqui para a gente. Mas valeu, viu, gente? Então, entre em contato e mande esse podcast para alguém aí da tua empresa, do teu setor, alguém que você conhece no mercado que queira inovar dentro do plant-based, porque foi rico pra caramba, né? Acho que foi. Um beijo, obrigada, viu? Obrigado.